Bem, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma gravação aqui da aula do Dev Titans. Pessoal, hoje é a última aula do módulo. Como é que é? Qual é a ideia da aula de hoje? A gente vai dar uma rápida revisada no que a gente viu aqui na aula passada, na parte de navegação. Eu falei para vocês que ia tentar botar hoje os exemplos para vocês verem as funcionalidades que eu tinha comentado com vocês de banco de dados. Hoje a gente vai conseguir mostrar. E a gente encerra o módulo aqui, aí vocês vão focar mais na parte da atividade realmente orientada ao que vocês vão fazer minimamente para colocar a funcionalidade que vocês vão fazer no ASP para funcionar num appzinho. Então a gente viu na aula passada foi a parte de navegação, da forma como a gente faz ela funcionar dentro da appzinha. A ideia básica era vocês fazerem essa interface de coleta o dado e caso a pessoa não digite alguma coisa, ele avisa tal. E eu mostrei para vocês um pouco do ciclo de vida das apps. Mostrei também para vocês como é que a gente lida com esse tipo de evento, fazendo uma comparação com a forma antiga de fazer, usando Java e o arquivo XML. E agora no Kotlin, como a gente faz essa adaptação usando o Navigator. Então, assim, que é o controle de navegação e a navegação que a gente faz com as telas que a gente vai e vem. A gente usava o processo de intents antes, agora a gente usa o NavHost e o NavController para fazer isso. Deixa eu ver se eu colocar aqui a aplicação exemplo aqui que o Matheus preparou. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Acho que era aqui mesmo que está funcionando agora. Tá aqui o main activity. Vamos create. Então assim, lembrando como é que funciona a parte de navegação da app, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o tamanho do zoom para ficar legal para vocês verem daí. Acho que 150 tá bacana para gravação também. Então aqui a gente tem a main activity, começa com o chamado aqui, né, do plain text team. Como eu falei para vocês, o nome do projeto normalmente quando você cria no Kotlin, ele ganha uma funcionalidade chamada o nome da tua funcionalidade team. Aí o que aconteceu? Você pode fazer as coisas aqui nesse arquivo, ou você pode separar isso e colocar em outros lugares do app. E você vai chamando, criando, obviamente, dentro da sua hierarquia. Aqui vale muito aquele conceito do Java de pacotes. Aquele que vocês viram lá continua valendo aqui. Então, ele chamou aqui o plaintext team, e se vocês olharem aqui, ó, a gente tem o arquivo plaintext app e o templates app state. Vamos dar uma olhada neles aqui, ó. Aí aqui nesse composable que está aqui, o que a gente está vendo aqui? É a parte onde ele prepara a interface que tem que ser criada. Então você vem aqui, tem uma scaffold, que é essa telinha básica que tem um top e um conteúdo, tá? Dentro dela, se vocês colocarem aqui o mouse em cima de scaffold, aí vocês vão ver que ela tem, ó, um modificador, né, da tela, tem o top bar, bottom bar, snack host bar, que é onde você clica para aparecer coisinhas. Tem as actions que você quer que sejam feitas quando o botão você tiver com o mouse em cima do botão, alguma coisa do tipo assim. Então tem vários. Assim, quando você abre esse cara aqui, você sabe o que esse componente espera, o que você pode configurar dele. Então, o scaffold é uma tela básica que tem um top, um bottom e um conteúdo no meio, que você pode gerenciar com ela, tá? Então, o que aconteceu aqui? Aqui a gente vai só colocando os componentes que a gente vai colocando, vai escolhendo o que a gente cria e vai adicionando nele aqui. Aí aqui vem muito de cada desenvolvedor ou escolher ou adotar uma organização interna do projeto. Então, como é que está organizado esse projeto aqui em tese? A gente tem a tela de hello aqui, a gente tem a tela de login, entendeu? A tela de login aqui que é o login screen. Tem o login screen. Se você vai começar a ver, pô, cada uma dessas telas aí,
Como é que ela está sendo definida? Aí sempre vai ter os modelinhos, as coisas que a gente está utilizando dela aqui. Aí tem uma data class aqui que a gente usa para armazenar informação e tal. Antigamente, não sei se vocês lembram, mas em Java a gente criava, tipo, tinha uma classe, aí a classe tinha dados e métodos, tá? O Kotlin, tu pode criar uma classe que, assim, cara, essa classe não tem, ela, por definição, ela não tem método, ela só serve para armazenar dados, que são as data class, tá? Então esse aqui é um exemplinho de como é que a gente pensa o processo dentro dentro de como você cria dentro da aplicação. E fica muito mais claro que isso aqui depois pode ser traduzido mais fácil para um banco de dados, assim por diante. Então é um negócio bem mais tranquilo. Aí aqui vem, ó, o que ele está colocando aqui? Desenhando uma coluna que tem um modifier, aí tem o cabeçalho dela, aí chama a tela de login screen, que ele definiu aqui nessa função composable aqui. Aí o que é o bacana? Nessa tela que ele vai chamar e passa os parâmetros que ela espera receber aqui, que ele foi definir aqui. As settings, a informação e o view model dela, que seria, no caso aí, a forma de ele criar as telas. Então é um negócio legal. Tem o diálogo e tal. Deixa eu ver se eu consigo botar ela aqui para rodar aqui rapidinho. Pra gente ver ela funcionando. É que quando a gente está fazendo um app Android, como é que é o normal? É você pensa o app, tipo assim, o app vai funcionar da seguinte forma, assim, ele vai seguir, vai funcionar assim, vai funcionar assado e tal. E você vai construindo ele. Como é que é a primeira parte da navegação? Aí você põe a primeira parte da navegação para funcionar, a segunda parte, assim por diante. A gente faz tipo um sketchzinho dela, utilizando um Figma, alguma coisa do assim. Aí fica mais fácil a gente pensar nela. Acho que ele está fazendo o buildzinho dela aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui legal. Tem um hello aqui, bacana. Tem a telinha de login. Tem a minha active que a gente está chamando aqui. O Plaintext App, que é o que está chamando aqui nela. Deixa eu ver se ele chamou aqui. Já está rodando. Olha que essa minha máquina, ela é boa, cara. Então, assim, você pode imaginar que não é uma coisa tão... Tá aí, ó. Deixa eu fechar aqui as coisinhas. Então, nessa hora que a gente está vendo, o que ele está fazendo aqui? Quando ele iniciou o main activity aqui. Vamos seguir o fluxo aqui para a gente entender, né? Então, ele chegou aqui, set context. Aí ele, dentro do plaintext team dele, o que ele chamou aqui? Ele chamou o app plaintext app, que é esse cara aqui embaixo. Ó. Aí o plaintext app, opa, vou aumentar aqui a tela de novo. O que o plaintext app tem? Ele tem essa tela rápida, o scaffold, ele obviamente guarda aqui as funções, tal, o negócio do processo dela de criação, que a gente vai ver já, ouvir o modelzinho dela. E a gente vem aqui ver como é que ele criou o top bar, que é esse cara aqui, que é o Navigate to Settings, que aí você clica aqui, ó, aí tem os settings aqui, ó, configuração, sobre, que a gente vai ver já ele. Aí tem o Navhost. Qual que é o bacana aqui? Então, lembra, o Navhost é aquele cara que diz onde você está e diz para onde você vai. É ele que configura a navegação na tua tela. Então, onde que ele está começando aqui agora? O Start Destination é o Screen Login, que é esse que a gente está aqui agora, tá? Então, você já começa a ver que você tem um arquivo que configura, ele diz assim, olha, eu sou um cara composable, o que eu vou ter? Eu vou ter um scaffold. Aí tu tem que definir dentro de cada pedaço do scaffold qual o composable que você vai colocar lá dentro. Aí, aqui dentro ele começou a dizer, olha, dentro do top bar, beleza, dentro do padding, que é a parte principal, aí ele definiu aqui a parte da tela de login. Aí, cada um desses caras aqui, login screen e tal, é uma informação. Se vocês olharem esse cara aqui, o login screen, é esse cara que está bem aqui, ó. Aí aqui está a definição dessa parte aqui de baixo aqui dela. O que é? Que vai ter o estadozinho preencher, tem um login, tem a opção de vir aqui para os settings, navigate to hello, que seria a próxima etapa do processo, né? E checar as credenciais de login e senha
quando ela for digitada corretamente, para vocês verem aqui. Tá? Então, a gente viu essa parte de navegação usando o Navihost e o Nav Controller. Que acho que esse aqui é o principal parte que a gente tinha que... O conceito que vocês tinham que ver na aula passada para entender como é que era a diferença. Antigamente a gente usava o Intent, agora a gente tem o Navihost para fazer isso. E a gente usa, ó, a gente comentou na última aula, a gente usa esse cara para controlar. Então o Nav Controller ele carrega todos as telas que o Navihost vai de qual ela vai sair de origem para onde ela vai de destino. Aí a gente vai colocando. E lembrando, cada um login screen, hello screen são as funções Composable. Então a gente sempre está programando agora com esses pequenos trechinhos de códigos que são agora funções Composables, que são elementos gráficos que antigamente ficavam no XML entre elas. E aí o que acontece? Quando você está usando o Nav Controller, aí você usa o Nav Controller que tem essa função Navigate aí e você passa, chamando os métodos aqui, os parâmetros que você quer baseado naquilo que você pegou na sua tela principal. Então o Nav Controller já sabe para onde vai as coisas. Então ele já sabe que quando você mandar ele passar para a próxima tela, você pode dizer, olha, qual vai ser o parâmetro que você tem que enviar para ela. Isso aqui é que a gente está nomeando o parâmetro, tá? Porque ó, se você lembrar bem, às vezes uma tela tem vários parâmetros. E você pode dizer, olha, eu quero que o parâmetro tal receba o valor tal. Então ele colocou aqui, nessa variável que tem um name, aí ele vai passar para cá, dentro do screen hello. Dentro do projeto, ó, se a gente olhar aqui, cadê aqui? Deixa eu pegar um exemplo aqui do PlayX. Acho que aqui a gente vai ver aquele aqui. Navigate Preference, Screen Hello, Composable, tá bem aqui. Acho que é esse cara aqui que tem o App State. Opa. Não, aqui é a parte mais básica do negócio, é só para lembrar. Olha o texto do documento. Confirm button, clique. Caso o valor esteja falso, Plain Text Manager. Cadê aqui? Se bem que tem... Daqui a pouco a gente vai ver a parte do down ali em cima. Aqui o Preferences, que é aquela parte ali de cima. Preencher o login, se está ativadinho o update password. Preference input, preference item. O logo. Tá aqui o confirm button. Volta para cá. É isso mesmo. Então assim, olha aqui como é que funciona. Ó. A gente está no login screen aqui. Aí o navigate to hello, né? A pessoa passa, aqui no caso aqui o Matheus usou uma arrow function aqui. Ele passa para o navigate to hello, que seria para onde ele vai, e passa o nome da pessoa que está nessa tela aí, no screen login aqui dela. Então, esse aqui é o bacana de a gente montar agora dessa forma, que naturalmente você não fica preso a um fluxo de informação, você só descreve as coisas. Aí, cara, quem vai implementar? Rapaz, ele que implementa lá, da forma que você achar melhor, e assim por diante. Vamos voltar aqui para a telinha. Então, aí a gente viu como é que ele faz essa passagem de dados para lá. Agora o cara pensa assim, professor, como é que a gente faz para armazenar informações de bancos de dados aqui dentro? Aí vamos dar uma olhada aqui dentro da parte de informação de dados aqui. Então, como eu falei para vocês, a gente tem dentro da parte de banco de dados do sistema do Android agora. Cadê aqui? Já vamos colocar aqui. Só se eu vou botar aqui um... Vocês verem que isso aqui é como era antigamente para fazer coisas bem simplesinhas dentro do banco de dados original. Então, como é que funciona aqui na parte de banco de dados? Dentro do Android, nativamente tem o SQLite. E ele nativamente dá para você as APIs de acesso ao SQLite, que é um negócio bem bobinho e tal. Então, bora dar uma olhada como é que a gente faz isso da forma
clássica, tá? Lembrando, como é que o SQLite funciona? Ele é um banco de dados que ele, vou dizer assim, ele é uma versão bem simples. Ele é um gerenciador de arquivo que foi implementado com uma opção de você usar a linguagem SQL nele. Por que eu digo isso? Porque um banco de dados normal, ele é projetado para trabalhar lidando com um monte de acesso concorrente, multiusuário, esse tipo de coisa. O que acontece? Dentro do Android, a gente usa um conceito de sandbox. Então, assim, cada aplicação fica sozinha num container daquela aplicação. Elas são agnósticas quanto à existência de outras aplicações. Cada aplicação acha que o celular é todinho dela. Então, o que acontece? Como esse cara já fica num único arquivo, então o que eles pensam? Pô, a gente não vai ter múltiplos usuários acessando o banco de dados dentro de uma aplicação. O que ele espera? Que tenha um usuário só que faça as operações na aplicação. A gente não espera que tenha 5 usuários simultâneos escrevendo a aplicação SQLite dentro do teu app. Então o que acontece? Ele é bem levezinho por causa disso. E ele já vem instalado. Então assim, ele não tem usuário e senha, tá? Então esse que é o negócio. Ele fica dentro do sandbox, lá dentro da aplicação. Está dentro das configurações do sistema operacional de controle de acesso. Então cada app, as apps não entram nos espaços de memória da outra. Para elas isso não existe. Então é esse que é o ponto. Ele é muito simplesinho. Então, por ser muito simplesinho, a gente usa ele para fazer coisas mais de salvar estado, salvar um cache de alguma configuração e tal. Tem até padrões de projeto de desenvolvimento de software que a gente fala, ó, você tenta baixar uma coisa da web, aí deixa no cache lá, ele fica usando o cache, aí quando precisa vai na web, pega e atualiza. São padrões que a gente usa para poder utilizar melhor ele, mas lembrando, ele não é um cara tipo um SQL, um Postgre, ele não tem esse objetivo. Por isso que chama de SQLite, é um SQL levezinho, tá? Então qual é o legal? Ele sempre vai criar um arquivinho lá dentro e tal, e aí a gente pode utilizar diferentes formas de acessar ele. A forma mais normal que a gente usa é usar o padrão DAO. O que é o padrão DAO? O padrão DAO é quando você cria uma camadinha de acesso a dados para ela. E eu vou lembrar uma coisa para vocês. Isso você pode fazer tanto usando a forma como o Jetpack solicita de você usar o RUM, ou você usando os objetos em Java. Basta você ter uma linguagem que programa orientada a objetos que você consegue implementar o Data Access Object. Qual o objetivo de fazer um DAO? É você não precisar colocar numa aplicação, lá dentro da camada de aplicação especificamente, a comando em SQL. O ideal dentro de um mundo orientado a objeto é você dizer assim, salva o objeto, recupera o objeto, encontra o objeto que tem um atributo com valor tal e assim por diante. Então, a gente pede objetos, altera o objeto tal, salva esse objeto. Você não pensa, ou você não deveria ficar pensando em quê? Select, insert, update e tal. Você não faz isso. Então você cria essa camadinha Data Access Objects, que são os caras que vão representar operações que você tem que fazer nas suas classes, mas você transforma elas em métodos. E aí, dentro desse método é que ficam as implementações de verdade do SQL. Porque caso você precise trocar o banco, você só precisa trocar um pedaço da aplicação. A aplicação em cima todinha continua funcionando com o mesmo método, você mantém a mesma API de acesso à informação. E esse acho que é o mais importante quando a gente está implementando o banco de dados. Então vamos lá. A gente tem algumas coisas que são sempre em padrão que a gente tem que manter em tempo. A versão do banco de dados, o nome do banco de dados, assim por diante. Por que serve esse database version aqui, professor? É a gente que tem que passar? A gente tem que passar. Por quê? É normal durante o processo de desenvolvimento de software você fazer várias versões do seu banco de dados. Você está desenvolvendo, na primeira versão do banco de dados, faz só uma tabelinha. Só tem 3 atributos. Na segunda versão, agora eu já vou adicionar uma chavezinha, vou adicionar um atributo a mais aqui, aí database 2. Porque toda vez que ele fizer isso aí, ele não vai, sem querer, tentar atualizar ou sobrescrever, ou tentar usar uma versão de banco de dados diferente daquilo que o teu software está esperando. Porque às vezes acontece, quando ele vai abrir um banco, ele checa se a versão do banco daquela app é a mesma que o teu software está solicitando. Se não, ele fala, cara, tá alguma coisa errada, não existe essa versão, alguma coisa do tipo assim. Aí você tem o banco de dados, que seria o nome do teu arquivinho lá que você vai criar. E aí você tem os SQL Create, Populate, Delete, tem as várias versões dos comandinhos que tem lá, tá?
Tem um construtor database, tem um create. A gente vai ver o que rola no código rapidinho aqui. Vamos dar uma olhada aqui no código aqui, ó. Então, o que, que a gente tem aqui normalmente? Ó, se vocês olharem, a gente tem aqui, só lembrando do Kotlin aqui um pouquinho. A gente tem esse símbolozinho aqui, que é o Password Repository, tá? Esse cara aqui, o que, que ele é? Ele é o cara que chama o nosso amigo, o Data Access Object dos nossos arquivinhos de senha da nossa aplicação aqui. Vocês estão vendo aqui tem um login e uma senha. Então, normalmente a gente deve estar salvando em algum lugar o nome do usuário, né, e a senhazinha dele. Então vamos dar uma olhada aqui nele aqui direitinho. Olha como é que foi colocado aqui. Então a gente tem aqui uma data class, de novo, esse aqui é a informação, é o dado que a gente vai manipular. Deixa eu diminuir aqui esse cara para a gente ver a interface daqui, ficar mais legível para a gente. Então o que, que acontece aqui? Você coloca aqui as informações que você quer. Você sempre vai criar, obviamente, esse aqui seria o equivalente ao teu esquema do banco de dados, tá? Então, pô, você define o teu esqueminha, minha tabelinha aqui, password vai ter ID, nome, login, password, notes, tal, beleza? Aí o que que acontece? Esse cara aqui é que é utilizado, objetos dele, tipo, cada linha do teu banquinho vai ser um objetinho da classe password, que não tem método. O objetivo dele é só lembrar coisas, armazenar dados. Então, olha lá. Por exemplo, aqui, o Matheus implementou aqui a função getList. Tá? Lembrando, aqui a gente já está programando Kotlin já na forma dela como linguagem de programação sem pensar em telas. Então, aqui você já tem a classe, ó, password, tá? Aí, o que ela tem aqui? Tem um atributo chamado, o atributo básico dela, que é a lista de objetos do tipo password. Tá? Então, pô, bacana, a gente pode fazer, pode fazer isso aí, professor. Então, o que que acontece aqui? Aí ele criou, para inicializar, o que que ele fez? Ele criou aqui, ó, vários objetos password, ó. Adiciona. Isso aqui é a forma como a gente cria objetos no Kotlin, tá? Você abre o construtor dele, porque esse cara aqui é o construtorzinho dele já, ó. E passando como parâmetro todo mundo, ó. Então, o ID e tal. Então, a gente criou aqui 5 usuários. O usuário Facebook, Instagram, Twitter, Linkbook e GitHub. Tá? Aí, então, cada um desses caras aqui. Aí, quando você quer adicionar um password, aí, o que você vai pensando? Ele está pegando aqui, ó, essa palavrinha aí, o que é? Eu vou passar um objeto do tipo password, que é esse cara que está aqui, ó. Um objeto dessa classe. Tá? Aí, se esse password foi adicionado, der tudo certo aqui, ele vai retornar true aqui, que é o boleãozinho dele aqui e tal. Então, o que é o update aqui? Isso aqui vai adicionar um objeto novo. Então, alguém vai se cadastrar, vai criar um objeto novo, e vai usar o método add. Então, lembra, a gente aqui está tirando essa parte de SQL, não sei o que, tal. A gente está só usando, no caso aqui, o banco de dados dele é essa listinha, tá? Professor, e a parte de banco de dados com SQLite? A gente vai ver já ali com um esquema um pouquinho mais elaborado, usando já o RUM que a gente chama, que eu gosto de falar, tá? Então, essa aqui, ó, ele fez o update e o get, ó. Pega um password baseado no ID de alguém. Então, dá o ID de um usuário e dá o password dele, tá? Então, ele retorna o objeto do cara. Professor, por que tem essa interrogação aqui, professor? Isso aí é uma coisa que, assim, já é uma coisa que a gente está herdando das linguagens modernas, como TypeScript, JavaScript. A gente passa essa interrogação normalmente quando aquele cara que a gente está citando ali, ele é opcional, ou então dizer, ele não é obrigatório. O que ele está dizendo aqui? Que a função get recebe um inteiro de parâmetro e ela retorna ou não, ela pode retornar um objeto do password ou vai retornar null. Isso que ele quer dizer aqui. E aqui, obviamente, fazer a atualização do password. Então, o que está acontecendo nesse caso aqui? Então, aqui está acontecendo a manipulação de um banco de dados que está acontecendo só em memória. Mas o que banco de dados desse? É uma lista. Só que ele fez as funções, ó, manipulando um vetor. Mas isso é um banco de dados? É um banco de dados, cara. Entendeu? Qual que seria a próxima etapa disso aí? Você pode fazer um password DAO SQLite, onde você trocaria cada um desses caras aqui, tipo o add, fazer um insert, o update,
fazer um insert, ou fazer um update, aí, fazer o get, um SQLite, um select from alguma coisa, e ele retornaria aqueles caras lá, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui o projeto que eu adotei com vocês. Vê só se ele está aqui no meu downloads aqui que eu vou mostrar para vocês. Vai Program Web Academy. Manda a mão aqui que eu já vou ver se está aqui com vocês já. Tá no Workspace. Daqui a pouco eu vou apontar, vou deixar na busca aqui. Então o que está acontecendo aqui nesse caso? A gente está fazendo essa manipulação. Agora vamos dar uma olhada no outro exemplo que eu tenho aqui agora, que é do projeto. Tá. Esse aqui acho que já vai ser um pouquinho mais elaborado. Então, esse aqui é um projeto. Depois eu posso botar o link para vocês. Ele é um projeto já que usa realmente banco de dados já. Só que ele já está no outro nível. Qual é esse nível aqui? Ele está utilizando o que a gente chama de Room. O Jetpack do Android, o que ele tem? O que ele tem novo? Ele antigamente, em vez de você usar Select, SQLs para poder programar, o pessoal do Android pensou assim, pô, cara, a galera vem da programação web, tá? Muita gente usa os ORMs, os frameworks de mapeamento objeto relacional e não mexe mais com SQL. Porque SQL é mais uma coisa que o cara tem que aprender. Tipo, o cara vai mexer com uma aplicação, cara, quase 99% de certeza que ele vai precisar de um banco de dados local. Então aí o cara fala, pô, o cara vai ter que aprender isso aqui, assim, ainda vai ter que aprender SQL para manipular a parada. Os caras pensaram, pô, a gente podia fazer que nem a galera de desenvolvimento web e tal. Tem gente lá que faz app, não sei o que, não sabe nem o que é banco de dados. O cara instala um banco de dados, configura um ORM e manipula o objeto. Então eles começaram a pensar em fazer uma coisa parecida. E rolou. Então o que acontece? A gente tem dentro agora do Android um negócio chamado Room. O Room ele é uma camada em cima do MySQL, do SQLite, entendeu? Que manipula os caras em vez de a gente ter que usar comando SQL. Como é que funciona? A gente tem que ter a mesma coisa que a gente tem lá dentro. Ó, lembra que a gente tem a gente ainda agora estava vendo o data class aqui, ó. Password que o Matheus montou. Tá vendo aqui ela? Data class aí tem cada um dos atributos aqui. Nessa hora agora, aí você vai usar, quando você usa a assinatura lá do Room, aí você coloca agora umas anotações chamadas, ó, isso aqui vai ser a entity. Aí ele, table name, ele vai dar o nome da tabela. Ó, você vai criar uma tabela lá dentro chamada tasks. Aí essa tarefa aqui, esse aqui é um app de anotações, tá? De criar notas, tá? Aí você diz, ó, quem é que vai ser o meu VOD? Aí, pô, em cima do atributo que você quer, você coloca a anotação dele, ó. Eu quero que esse cara... Se você fala que isso aqui é uma entidade, ele já sabe que essa galera todinha aqui vai ser coluna da tabela. Mas como é banco de dados, você tem que dizer, bicho, é banco de dados, tem que ter uma tabela, tem que ter um atributo chave primária. Então diz aqui, olha, vai ser um atributo var de long, tá? Ele colocou inicialização com 0, mas já colocou aqui, ó, auto-generate true. Existem outras bilhões de formas de criar chave primária. Tem um cara que gera hash automático, que eu digo até que é melhor do que esse cara aqui. Mas é um exemplo aqui que está rodando, tá? Aí, ó, o que ele está colocando aqui? Esse aqui é o nome da coluna que ele vai colocar agora, tá? Você pode dar o nome que você quiser para as colunas, tá? Pro nome, você pode quiser. Se você deixar do jeito que está aqui, ele vai usar o jeito que está aqui. Mas se você quiser mudar o nome da coluna, aí você pode vir aqui, ó, usa outro nome aqui, tá? É que isso aqui tá numa língua, acho que é francês, alguma coisa assim. Sai buscando aleatoriamente projetos dentro do GitHub para ver um que tivesse bacana para mostrar para vocês aqui.
Aí o que que acontece? Esse cara aqui, o que que a gente armazena dele? Bem, a gente armazena. Esse cara aqui é como se fosse assim a linha, né? É a linhazinha. Então a gente já sabe que esse cara vai ser uma entidade, ele vai gerar a tabela, mas os objetos da nossa banco de dados, no caso da aplicação que vocês estão fazendo, que é do password, cada linha é um usuário, senha, tal, aquelas informações todas. Aqui, cada linha é uma tarefinha, é uma task list, né? Uma lista de tarefas aqui. Bora dar uma olhada aqui, ó. Aí aqui a gente tem, ó, olha como é que tá igualzinho a implementação parecida com a do Matheus, ó. Pegou aqui um atributo private task, aí o que ele fez aqui? Essa aqui é a versão, ó, que o cara faz quando usa a lista. Porra, beleza. Ah, professor, eu tenho adicionar a tarefa, marcar a tarefa como finalizada, mostrar as tarefas. Mostrar as tarefas, na verdade, é como se fosse, pô, lista todo mundo pra mim, tá? Só lembrando, obviamente, né? Isso aqui é uma péssima prática de programação, né? Porque o cara colocou strings puras dentro do negócio aqui, tá? Mas é que isso aqui era mais uma aplicação brincadeira, tá? Aí o que acontece? Professor, eu queria ver agora. Esse aqui é meu banco de dados, tá? O que vocês. O Data Access. Cadê aqui? A entidade que a gente usa, tá? Essa aqui é o gerenciador de lista, caso a gente usasse a lista. Mas aí o cara falou, professor, e se eu quiser fazer aquele DAO, aquele Data Access Object? Aí a gente tem aqui, ó. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Interface. Fazer um insert, entendeu? Aí o insert, ele, pô, é quando você vai salvar a informação. Quando eu fazer, eu quero encontrar uma task by ID. Isso aqui acontece quando você quer fazer uma busca personalizada. Você faz a anotação e você diz, olha, esse cara aqui eu quero que faça essa informação aqui. Se você simplesmente não fala nada, basta tu passar o objeto que ele faz a tarefa. O que significa isso? Você tem um objeto. Você recuperou um objeto lá. Pô, beleza. Eu quero atualizar esse objeto. Atualiza o atributo dele e fala update. Ele vem aqui e naturalmente já faz a tarefa toda. O update aqui. Eu quero apagar o objeto. Passa a referência desse objeto. Apaga esse objeto aqui. Aí ele vai lá no banco de dados e apaga. Tá? Quando você precisa fazer uma coisa que é diferente do padrão, aí você usa essa anotação query, aí passa para ela, entendeu? O que ele está fazendo aqui? Ele vai pegar todo mundo da tabela tasks aqui. Aí ele vem, ó, get all tasks, aí você vai fazendo cada uma, o que ele tem que retornar, e assim vai, tá? Então, essa aqui é uma forma bem legal de a gente fazer banco, porque, tipo, se você precisa personalizar, você usa o SQL. Se não, cara, vai no normal que ele funciona bacana, tá? Ó, esse aqui é um insert, tipo, o que é um insert? Tu passa uma tarefa, ele, insere no banco. Aquele SQL, insert, não sei o que. Cara, tu não precisa fazer isso, bicho. Não precisa fazer isso. Aqui ele faz tudo automático. Professor, e se já tiver, o cara vai inserir uma tarefa que já está presente lá na lista. Aí ele falou, ignora. Entendeu? É um conflict. Entendeu? Aí você tem várias coisas. Tu pode fazer, não. Se o cara for inserir uma tarefa que já está na lista, ignora, sobrescreve. E assim vai, entendeu? Então tem cada uma das. Aí você tem. Obviamente você tem que se especializar aqui nessa parte de fazer isso aqui. Lembrando, a gente não espera que vocês tenham que fazer isso. Eu estou apresentando para vocês conhecerem, caso queiram navegar um negócio mais a fundo, já sabe como funciona. E como é que funciona o banco de dados? Aí aqui começa a brincadeira. Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. Então, aqui no banco de dados, o que a gente vai fazer? A gente, dentro a gente tem a classe App Database, que é o banco de dados que vai colocar. Aí ele usa aqui ele diz assim, todos os bancos de dados dessa forma aí, agora eles estendem um banco de dados especial chamado Room Database, tá? Que seria, no nosso caso, aqui está sendo chamado de App Database. O que você diz aqui? Quando você coloca ele, você vai dizer, quais são as entidades que vão participar quais são as tabelas que eu vou querer? Então, eu vou precisar de 3 tabelas, ou eu vou usar uma tabela só. Se vocês fossem fazer uma versão, o room, para a app de password, o que vocês iam fazer? Vocês iam colocar task entity, vocês iam colocar aqui password, class. Quer dizer, olha, eu vou usar
como tabela aqui a entidade password, tá? Aí aqui aí começa a ficar bem parecido com aquela parte que vocês viram, ó. Tem a versão do banco, caso você vai mudar a versão, aí você version, tá? E se você faz essa anotação de exportar o esquema, tá? É, uma importante aqui, né? Ó, o valor do Sport Schema é verdade, por definição, mas você pode desabilitar para banco de dados quando você não quer manter a história das versões, entendeu? Como se fosse um banco de dados apenas para ficar na memória, tá, do sistema. Então tem banco que vai funcionar só em memória. A gente armazena a coisa, mas ele fica só, a maior parte dele é em memória. Mas eu só quero que ele funcione, eu não vou armazenar nada. Beleza. Tira esse cara aí, ele não salva o esquema, tá? Ele funciona como se tivesse tudo na memória sempre. Aí, ó, Task DAO. Ele já estabelece aqui um objeto do DAO. Aí esse cara aqui, ó, é que ele vai utilizar aqui dentro, entendeu? Para pegar as instâncias, aí vai. As instâncias, aplica com a instância do banco que a gente está utilizando. Aí se a instância for nulo, vai criar o banco de dados. Se não, retorna a instância já com esse task todo preparadinho aí. Cara, galera, aí começa a funcionar as coisas bacanas, porque você começa a ver o app se construindo aos pouquinhos aqui. Bora ver aqui como é que está na informação. A mesma coisa aqui. Então, essa aqui é a forma como a gente fazia tipo, na versão do Java, entendeu? Você usava no Java anteriormente, a gente usava o database e aí estendia a classe SQLite Open Helper. Aí todos aqueles caras que a gente passa na anotação aqui, nesse cara aqui na anotação, a gente passava como a gente fazia o set dos atributos da nossa classe, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Ó, database version, database name, SQL, aí você colocava aqui. Cada um desses caras aqui, aí você tinha que definir. Por quê? Porque esse cara, como você estendia esse cara aqui, aí você era obrigado a colocar esses caras lá. Porque esses caras lá dentro são atributos que são exigidos, eles são abstratos. Lembra que a gente fala que a gente tem um contrato quando a gente tem um atributo abstrato? A gente tem que implementar o cara? Aí é que coloca, ó, a versão do banco, qual o nome que você vai querer dar para o banquinho que você está criando. Aí aqui, ó, esse tipo de coisa aqui é que acabou, bicho, com o Jetpack. O Jetpack não te deixa, não precisa mais ficar fazendo SQL dentro da parada. Esse aqui é o mais bacana. Então aqui você cria as coisas, create table, populate. Aí cada um desses caras aqui você vai fazendo. Aí esse cara aqui, na verdade, ó, são caras que você pode criar e cada um desses caras aqui você executa a hora que você quiser. Então você pode criar strings que recebem. Aí você pode criar uma função que tem uma string parametrizada e você passa os valores que você quer colocar naquela string da execução como parâmetro. Ele cria a string final, aí executa no banco. Ele dá esse comando aqui, db exec sql. Tá? Então, por isso que eu digo assim, houve uma evolução muito grande da parte de banco de dados, a ponto de você não precisar mais ter que na mão ficar mexendo com SQL. Então, para o desenvolvedor Android, antes do Kotlin, antes provavelmente do Jetpack, o que acontecia? Tu tinha que saber SQL, cara. E tu tinha que entender o esquema, tinha que entender a ligação das coisas, tá, aquela parada toda. Agora não, cara. Agora fica um negócio alto nível pra caramba, tá? As tarefas principais, tá aqui, ó. Acabou as consultas que você quer, pegar task por ID e assim por diante. Por que isso aqui acontece? Porque você pode estar usando um ID diferente, alguma coisa separada, tal. Se você se você olhar a documentação, ele dá até a dica de quais são os caras mais simples que você pode usar para implementar e assim por diante, tal. Então, não é uma coisa complicada, fica muito mais simples do que antes, ele gerencia um monte de coisa. Principalmente essa parte das variáveis, cara, que eu acho que é a mais importante aqui. Você não precisa fazer. Você pode programar dentro do ambiente que te facilita não errar, que eu acho que isso é o mais importante dentro desse cara aqui. Deixa eu botar essa app aqui para rodar, para vocês verem como é que ela funciona. Cadê aqui? My Activity.
Daqui a pouco a gente vai rodar do... Olha aí. Tá aqui o home screen do cara, né? Ah, aí eu quero adicionar esse cara aqui é para visualizar os objetos que tiverem aqui. Aí eu quero adicionar uma task nova. Aí você coloca aqui um lembrete. É, opa. Limpar a casa. Descrição. Limpar a casa. Aí adicionei a lista. Aí isso aqui é só uma tela de adicionar tabelas. Aí, a linha. Tu voltou pra cá, ó. Tá aqui a bichinha. Pô, legal, professor. Aí tu pode habilitar, desabilitar a visão do cara. Ah, eu quero adicionar outra. Limpar a limpeza. Pô, adicionei aqui. Aí, lá vai. Volta pra tela principal. Tá aqui. Dá pra fazer essa aplicação bem mais simples? Com certeza, cara. Com certeza dá pra fazer ela bem mais simples. Dá pra fazer nela, na verdade, numa tela só, onde você só adicionava coisas e tal. Mas qual é o ponto todo aqui? É que ele queria mostrar a parte de navegação. A pessoa que criou esse app aqui queria mostrar a parte de navegação da tela. Ah, uma tela só para inserção, uma tela. Dava pra fazer? Dava. Mas aqui, assim, é a opção do desenvolvedor na forma como ele quis fazer aqui a aplicação funcionando. O legal disso aqui é você perceber da forma a gente realiza a navegação na app e tal, aquele negócio todo, que a gente usou isso aqui com assim, um conhecimento mínimo de banco de dados dentro da aplicação, que eu acho que foi uma coisa bem legal, tá? Aí eu quero apagar a aplicação, vem aqui, ele vai executar lá o código. Vê se o seu logocat dele está mostrando alguma coisa aqui e tal. Tá direitinho aqui, acho que a gente não colocou nem, acho que eu não coloquei nenhum aviso ali de navegação de coisas. E vai funcionando aqui direitinho. Então assim, eu digo para vocês que ficou um negócio muito mais simples de brincar e para aprender também. Então tem muito tutorial que a gente usa para fazer isso aqui, mas qual é o ponto todo do que a gente quer que vocês façam? A gente quer que vocês, quando estiverem fazendo os apps dentro do sistema de vocês, cheguem a usar o DAO, o Data Access Object, porque ele é que é o mais importante. Você usando o Data Access Object, você pode, você não precisa usar necessariamente um SQL, e nas aplicações que vocês vão fazer, muito provavelmente vocês não vão precisar de uma aplicação tão robusta a ponto de precisar de banco de dados, tá? Mas você agora já tem uma noção de como encontrar para fazer. Ó, esse aqui é quando a gente faz a gente está montando aqui, né? A gente está montando aqui a partir do banco de dados e para vocês terem ideia como é que a gente faz isso no Java, né? A gente criava o password Data Access Object, no caso aqui, né? Aí tinha o contexto, tinha o SQLite, que é o nosso banco de dados. Aí você criava esse cara que passava o contexto e ele inicializava o banco de dados, ó. Olha que legal. Tinha esse negócio de você passar o banco de dados em modo de escrita, em modo de leitura e tal. Tem algumas coisas análogas a isso no ROM, mas não é uma coisa que você precisa se preocupar. E olha como é que é interessante, né? Antigamente, quando você tinha que programar com SQL, no SQLite, né? Lembrando, ainda é assim se você não usar o Jetpack, tá, pessoal? Se você não usar o Jetpack dentro do Kotlin, continua funcionando desse mesmo jeitinho aqui, tá? Você pega aqui tem o objeto, ó, a relist, o objeto password, pegar a lista. Aí o que ele faz aqui? Pega a lista, dá o comando SQL, ó. Aí essa string SQL aqui, o que acontece? É uma string especial, que é uma string que é o retorno de um comando SQL. Para isso existe uma classe dentro do Java chamada cursor, que ela é especializada em interpretar arquivos SQL. Aí o que você passa para ela? Aí você passa no construtor dela um objeto chamado database.rawCare. Aí você passa o cara que você recebeu aqui e acho que esse nu aqui eu esqueci o que é exatamente o que ele está fazendo aqui. Mas assim, você passa o arquivo SQL, que é o principal.
Quando você faz esse cara aqui, aí ele vai mover uma... Cada interação que você faz, cada next que você dá no cursor, você recebe uma linha. Aí o que é legal? Essa linha, ele já faz o tokenizer dela. Normalmente quando a gente está mexendo com string, a gente tem que fazer a tokenização da string, que é pegar a string e quebrar em vários tokens. Quando você usa o cursor, ele já tokeniza para você. Então, quando você pega o cursor getInt aqui, pô, aí você deu o ID daquele cursor. Enquanto você não der move to next, a string 0, a string 1, a string 2, a string são os pedaços da tabela. E como é uma tabela de banco de dados, ela já tem tamanho fixo. Então você já sabe quantos atributos vão ter. Como o ArrayList no exemplo de vocês aqui, deixa eu pegar aqui. Vou voltar aqui no 0, 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Tem 4 aqui, nesse caso. Tá bom, a gente vai voltar para ele aí. Põe a mão. Ele tem 4 caras aqui, então quando você olha no código aqui, ó, aí você vê, ó, o ID e os 5 atributos que a gente pegou lá, tá? Aí o que acontece? O que é o bacana, né? Você cria um novo objeto, entendeu? Password. No Kotlin tu precisa criar new, né? Tu passa o dado, ele já cria. Agora aqui não, aqui voltou a ser Java. Aí tu dá um new password aqui, aí você passa o cara, ele cria o objeto. Esse trabalho que vocês estão vendo aqui é o trabalho que todo mundo que faz apps, aplicações web, aplicações nativas, desktop, alguma coisa do tipo, tem que fazer ou tinha que fazer antes do aparecimento dos ORMs. O que você fazia? Eu tenho um objeto que eu quero salvar ele no banco de dados. O que você faz? Pega esse objeto, você tem que extrair todos os atributos, colocar numa string, insert. Professor, e se esse meu objeto ele for lá no banco de dados, ele virar tipo duas inserções? Você tem que fazer isso aí. Quando você mexe com banco de dados, vocês vão ver que existem situações onde você tem entidades que viram várias tabelas. Por questão de performance, às vezes. É muito normal de acontecer isso. Tipo, você tem... você quer fazer um negócio performático, por exemplo. Aí você tem uma entidade que tem, sei lá, 10 atributos. Mas 99% das vezes você só usa 2. O ID e o nome, ou o ID ou o e-mail. Você não usa mais nada. Tá? Aí o pessoal faz um negócio que é chamado desnormalização. Você quebra uma cara que era numa tabela só em duas. Você faz tabela ID e tabela details. Aí no detail tem nome completo, endereço, CEP, data de nascimento, blá, 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 aquele monte de coisa que uma vez ou outra que é usada, entendeu? Aí 99% da aplicação fica só usando aquela tabela menorzinha, que é mais fácil de manipular, vai para memória e tal. E quando o cara precisa, ele vai lá e pega o details do cara que está na tabela maior, que fica ocupando mais espaço, tal, aquele negócio todo. Então, se o cara tem uma situação dessa no banco, quando o cara vai fazer isso aqui, o cara vai ter que fazer 2 inserts. E na hora de recuperar, ele também, eu quero pegar o objeto usuário. Ele vai ter que fazer o select nas duas tabelas, pegar os atributos, fazer a mesma coisa que está acontecendo aqui, ó, e criar um objeto a partir do construtor inteiro. Se vocês lembrarem bem, essa é uma das razões de quando a gente faz aplicação, a gente ter aquele construtor que eu comentei com vocês, que tem tudo. Lembra que eu mostrei para vocês que quando a gente está em Java, a gente normalmente cria um construtor que ele recebe tudo que precisa ser preenchido, e a gente cria os outros construtores fazendo uso desse cara, os this, aí usa naquele, esse cara aqui eu posso usar um valor padrão, não sei o que, não, esse aqui já vai com valor todo default e tal, mas tem uma versão do construtor que ele é todo vazio, tudo que você põe nele vai ser colocado. Esse é o cara aqui, cara, olha que bacana. É para isso que a gente usa. Normalmente quando você faz banco de dados a gente já faz aquele construtor, porque você já usa ele numa aplicação como essa aqui. É o padrão que a gente normalmente que está desenvolvendo aplicações orientadas a objetos usando Java, a gente faz. E isso acontece, é normal, tá? Professor, eu preciso usar o ORM toda vez? Cara, para aplicações muito pequenininhas e que tem que funcionar muito rápido, não. É uma aplicação mais robusta, tal, não é uma questão de performance. Não, o ORM é show de bola, tá? Então, esse é para vocês terem essa noção de por que aparecem algumas coisas assim, é porque elas encaixam no uso para outros. Então a gente já usa essa forma de pensar como fosse padronizada, tá?
Olha o método adicionar aqui, como é que a gente faz, ó. Método adicionar, pô. Tem a string SQL e ela é toda parametrizada, ó. Você passa o objeto que você quer adicionar. Aí, ó. Password get name, password get login, password get... Você pega todos os caras, monta a string, aí, ó, try catch, que nem vocês viram também. Aí você faz, ó, executa o SQL, que essa é a linha perigosa, né? Essa é a linha perigosa. Essa aqui é a linha que pode dar um problema lá no banco de dados, por isso que ela está dentro de um try catch, tá? Aí deu certo, dá um toastzinho lá, ó, sem a salva. E dá o return aqui, tá? Esse é o bacana. Professor, e se eu quisesse fechar? Não, porque a gente está dentro do ambiente de banco aqui, a gente pode fechar depois, tá? Ah, e caso dê um pau, cara. Ah, o cara, sei lá, inseriu uma senha errada, inseriu um negócio que a gente não queria, tal, papá, pô, dá um erro aqui. Aí retorna falso para a execução dela aqui. Então, esse que é o ponto todo aqui da gente executar esse cara dessa forma aqui. Existem formas assim que a gente chama de programar que vão variar muito em cima desse conceito que vocês estão vendo aqui, mas vocês estão vendo o trabalho do cara que tem que manipular SQL na mão, cara? Vocês estão vendo aí, né? Esse aqui é o ponto da parada toda. Lá no outro é só tu... de cara, passa esse objeto aí e ele faz essa parada aqui automática, entendeu? Porque em tese, essa aqui realmente é uma coisa altamente automatizável, tá? É um negócio bem, bem legal de acontecer. Olha o update aí. O update que é lá na linha do ROM, vocês viram que é uma linha só, né? Pô, professor, vou fazer o update aqui. Aí faz a string, passa o objeto, aí para cada um dos caras, ó, vai recebendo aqui o seu atributinho aqui e tal, bonitão, tá? Cara, doideira, né? Eu já trabalhei em lugares que a gente tinha que fazer isso aqui e onde a gente nem podia fazer isso que está aqui, ó. Dizer a classe que estava aqui. A gente era obrigado a usar uma interface, tá? Aí a gente definiu uma interface, tá? Aí essa interface obrigatoriamente tinha esses atributos, aí qualquer objeto que tinha esses atributos passava para lá. Que esse aqui é o ponto todo do negócio. E aí que vem um ponto que eu comentei com vocês do Java, né, em relação a outras linguagens mais modernas. Quando você declara uma interface em Java, o que você consegue restringir? O comportamento do objeto, mas você não consegue restringir os atributos que aquele objeto tem que ter. Eventualmente você pode precisar, por causa de alguma operação interna, que o teu objeto tivesse um certo tipo de atributo para ele funcionar, que é uma coisa que já acontece lá no nosso amigão TypeScript. O TypeScript, ele também, além de você definir numa interface os métodos, você também pode definir os atributos que um cara precisa ter para ele poder funcionar. Então, são filosofias diferentes de programação. E isso que eu digo, a gente não existe uma melhor que a outra. Existe o lugar onde uma é mais fácil de adotar e uma é mais difícil de adotar do que outro lugar. Você tem que programar em Java como Java. Você tem que programar em Android, dependendo do projeto que você vai usar, como Kotlin, como Java. Mas você não vai programar aqui como você programa em Python, você não vai programar aqui como você programa em TypeScript e assim por diante. Vamos continuar aqui, galera. Olha o método get aqui. Passa o inteiro, aí ele vai dar o select aqui, ó. Select string, ó. Monta a string aqui com o cara e executa ela, ó. Uou, tá? Executou, pegou o cursor, pegou os objetos, passou de volta, tá? Caso o cara passou um ID que deu pau, cara, significa que esse cara aqui vai vir pro cursor, aí, ó. Retorna nulo. Show de bola. Então, assim, vamos dar uma olhada aqui agora no funcionamento de novo para a gente ver aqui como é. A gente dá mais uma explorada aqui no projeto para a gente entender melhor o funcionamento dele, a gente chegar nas conclusões aqui do módulo aqui, né? Então, a gente tem várias formas. Então, se vocês viram aqui que a gente tem como a gente emular coisas e vocês podem escalar a necessidade da coisa de acordo com aquilo que você está fazendo. Esse padrão Data Access Object, eu digo para vocês, cara, usem ele sempre. Usem ele sempre, tá? Porque você pode fazer uma aplicação no início que não precisa de banco de dados, usar esse cara. Aí você pode depois passar a usar banco de dados e não vai mudar absolutamente nada. A aplicação continua funcionando 100%. Você não mudou nada. A única coisa que você mudou foi onde você está armazenando as coisas. Mas a camada de cima não precisa saber o que aconteceu. A aplicação
Zero de modificação nela. Então, o padrão Data Access Object, ele é imprescindível para a gente programar hoje em dia, tá? Então, assim, mexeu com banco, quer armazenar, lembrar estado, não seja preguiçoso, não. Programa orientado a objeto do início ao final e usa o Data Access Object só na última camadinha lá, só para salvar o cara no lugar. E aqui, ó, você está salvando objetos. É esse cara que depois você passa para um Data Access Object de outra versão. Você pode passar, tipo, essa classe aqui. Você ainda pode fazer um negócio que eu acho bem legal. Né? Você pode fazer o password DAO, list password DAO, BD, password DAO, não sei o que, implementando uma certa interface. E você, aí o password DAO vira uma interface. Aí vira password lista em memória, password banco de dados SQLite, password cloud. Entendeu? Basta o cara ter. O que ele está implementando? O que ele precisa ter? Get list, add, update. Se o cara obedecer essas três interfaces, ninguém vai se preocupar como o cara está implementado. Get list não precisa passar nenhum cara. Password, passa um objeto, retorna um booleano. Update, passa um objeto, retorna um booleano. Passa um ID, retorna ou não um objeto. Cara, não importa. Se você fizer uma interface, password DAO, aí você faz as diversas implementações que implementam esse cara aqui, você faz 3, 4 implementações diferentes de armazenamento de dados, mas a aplicação, cara, continua igualzinha. É só no começo aqui que você vai quem que você vai escolher para passar o cara lá para dentro. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu quero mostrar. Navigate Preferences, mais alguma coisa, login. Deixa eu voltar para cá um pouquinho. Tá aqui. Vamos lá, vamos abrir para cá de novo. Bem, vocês viram aqui o login screen. O modifier dele aqui, tal, bacana. A telinha de preferência, a telinha de hello. E assim vai por diante. Tá aqui o textinho nela, tá? Que é a telinha de dizer oi para a pessoa, tal. Preference View Model. View Model é um negócio mais avançado. Teria que gastar um tempo só para ensinar para vocês fazer como faz o View Model, tá? Mas o ponto todo o View Model ele descreve como é que as interfaces vão interagir com os dados, basicamente. Então, a gente definiu aqui, no caso aqui, ó, o View Model das preferências aqui, né? Ele exporta, né? Ele estende a classe View Model. Aí você vai colocar aqui, pô, o login, password salvo, o state, preenchido, não preenchido. Aqui o Matheus deve estar seguindo os padrõezinhos que a gente vê nos tutoriais, é direitinho e tal. Por que é importante saber isso aí, pessoal? Porque é o seguinte, quando a gente está mexendo com dado, os dados também têm um estado. Que estado é esse? Ele tem um estado que você salvou um objeto, ele está só na memória do negócio, ele não está no banco de dados. Aí você tem que dar um comando de salvar, aí ele passa a ficar persistente. Aí o que acontece normalmente nas aplicações? É um descompasso entre o objeto que está salvo no banco e o objeto que está na memória. Tá? Aí você tem que sempre tomar cuidado para esses dois caras aqui não ficarem distantes um do outro. Atualizou esse cara aqui, puxou para cá. Esse cara aqui precisa ser atualizado, puxa, ser restaurado do banco, aí volta da persistência, assim por diante. Então, essa gestão de coisas tem que acontecer no app de modo que você faça uma atualização no objeto, esqueça de salvar o estado. Esse cara aqui vai ser utilizado para uma outra coisa, aí assim, o banco fica com um estado e a aplicação está com outro estado aqui. Então, esse aqui é o principal desafio de quando a gente está programando com dados dentro de uma aplicação, tá? Então, sempre tenho essa atenção quando a gente está fazendo aqui dentro do negócio. Bora dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa da outra aplicação para mostrar para vocês. Esse aqui é do Plaintext. Esse aqui é o do banco de dados. É o Data, o Model. Task Scheme, Show Tasks. Float Button, Top Bar. Mesma coisa. Ó, Scaffold. Float Bar. O que vai ter? O Top Bar. O que vai ter? Aí vai. É sempre construindo coisas. É um negócio bem legal.
Lazy Column para colocar as tasks que foram puxadas do banco de dados, tal, Composable aqui o Task Item, assim por diante. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. É isso mesmo. Vamos lá. Conclusões, pessoal. Existem, cara, bilhões de aplicações. O Android tá, assim, vou dizer para vocês, o Android nesses últimos 6 meses, assim, tá passando por uma mudança muito grande, tá? Se vocês pegarem o contexto do que era, sei lá, 2021, 2022, a gente estava num contexto de desenvolvimento de software de uma certa forma, agora a gente está num outro contexto, tá? Kotlin está muito mais forte. E a gente até diz assim, vai começar a programar, programa com Kotlin. A curva de aprendizado não é tão grande, é bem simples e tal. Como a gente estava comentando com o Matheus no final da última aula, o que é o problema mais é o buildador dele, o Gradle, cara. Ele tá... Acho que ele tá precisando de um ajuste aí, tá? Assim, mas fora isso, cara, o negócio tá legal. Sempre tem que ter paciência. As coisas não funcionam de primeira, os tutoriais são muito complicados tal, e complicado de acertar. Às vezes tu encontra um negócio que tá funcionando um mês atrás. Tu pô, não tem um negócio que não funciona, porque tem algum conceito de biblioteca que não tá funcionando, assim por diante, tá? Mas tem muito mais coisa que a gente pode fazer. Tipo, serviços web, serviços baseados em localização, sensores, que esse aqui, multimídia, telefonia. E aqui que vem a brincadeira toda. Vocês vão fazer as coisas que a galera que faz os apps usa. Então, assim, como é que funciona o serviço de fusionamento do Android? Pô, é uma coisa que eu acho fantástica, a camada de fusionamento dele, tá? O serviço dele de localização é incrível, tá? A parte de telefonia, contato multimídia, câmera e voz, o uso de sensores e tal. Então, uma coisa que vai provavelmente ser solicitado de vocês é fazer uso, conectar com sensores. Vocês vão fazer a manipulação do sensor de uma forma muito mais crua, muito mais perto do sensor do que uma aplicação em cima. Na verdade, o que as pessoas esperam nas aplicações de usuário é que já venha um dado um pouco mais trabalhado pelo sensor na camada do sistema operacional. Então, esses tópicos avançados aqui é para desenvolver do Android. Cada um desses casos aqui é um universo, pessoal. Eu vou fazer um app com, sei lá, tipo uma cópia do Netflix no meu Android. Cara, aí tu vai ter que mexer com um monte de sistema de multimídia, streaming, rede. Não, eu vou fazer um serviço tipo um joguinho, cara, entendeu? Olha, o Nelson acabou de falar um negócio bem legal. Tem gente que se especializa em um tópico desse. Já vi vagas para especialista em câmera e localização. Tá? Esse negócio de localização é interessante porque é o seguinte: vamos supor, apps que vocês viram. Eu digo assim: o que o Android. Foi a revolução do Android, cara. É a pessoa andar com ele, bicho. Essa foi a revolução do Android. Porque coisas que eram. Se vocês pensarem bem, pessoal, cada um desses serviços que vocês estão vendo aí separadamente, que o Android aparece um sensor novo que o celular pode carregar, ele criou um modelo de negócio de empresas de bilhões de dólares. Imagina, antigamente você tinha aquele teu celularzinho perreca lá, eu tô falando de celular do início dos anos 2000, tá? Eles não tinham GPS. As pessoas era um celular que as pessoas andavam com o celular e mandavam SMS, né? Mandava SMS e tal. Se vocês olharem bem esse modelo de negócio, ele não alterou muito a realidade. Já era muito louco as pessoas andarem com o celular na mão, poder ligar, falar com quem quiser, mandar um SMS, marcar um esquema, tal, cervejinha, tal, papapá. Porra, bacana. Mas a diferença entre isso, entre o cara estacionar o carro e ligar de um orelhão, não era tão grande. Agora imagina o que deu quando apareceu uma tela dizendo aonde você tá, cara. Nossa, bicho, aí mudou tudo. Pra você ter ideia, esse serviço baseado em localização deu origem a apps como acho que a maior de todas, sei lá, Uber. O Nelson acabou de falar. Cara, imagina comigo. O Uber só existe porque o celular tem GPS. Ponto. Acabou.
o dispositivo sabe aonde ele está no mundo. Essa é a parada. Cara, o que vocês acham que a Samsung ganha, mais investe, cara, para criar coisas novas nos sensores dela, entendeu? Localização, realidade aumentada, não sei o que, tal. Cara, é uso de sensor, bicho. Esses óculos de realidade virtual que estão aparecendo agora estão fazendo uso disso aqui, entendeu? Então, assim, aparece um sensor novo de uma forma diferente de usar, ele abre modelos de negócio completamente não pensados antes, tá? Então, assim, é um negócio diferentão, pessoal. É um negócio que, assim, gera mercado, gera riquezas que a gente nem imagina, cara. Então, é um negócio muito grande. Esse negócio de você poder ver um vídeo, jogar um jogo baseado na tua localização, saber que aquele negócio tá acontecendo. Tipo, Pokémon GO, cara. Porra. Eu lembro que a hora que ele nasceu, cara, saiu destruindo rede de um monte de telefonia por aí no Brasil, cara. Porque o pessoal não tinha escala para aguentar a demanda de uso dos celulares andando acima para baixo, baixando dados, não sei o que, tal. Levou pro cara pro limite, entendeu? Então, assim, ele usa acelerômetro, giroscópio, porque a pessoa quer pegar o bichinho, tal, tem que colocar a câmera numa certa posição. Cara, é um negócio que cria modelos novos, tá? Então por isso que eu digo assim, o trabalho de vocês dentro do DevTitans é muito legal porque vocês vão fazer um acesso a um nicho de mercado que ele tem uma demanda cavalesca, está só aumentando, mas a necessidade do que saber para poder mexer nele restringe muito a competição. As pessoas que sabem esse cara aqui tem pouca competição no mercado que só demanda cada vez mais deles. Fora, eu não estou nem falando mais, assim, fora a questão de empreendedorismo, de você poder abrir uma empresa com uma ideia nova, uma sacada diferente de uma coisa. Eu sempre digo, tem dores de cliente para cima e para baixo, tá? O que falta às vezes é alguém falar assim, cara, eu acho que alguém pagaria por isso. É só tu imaginar, porque eu já participei de startup com outros professores e alunos. É a primeira coisa que a gente ouve nas mentorias, o pessoal fala, cara, tu quer abrir uma startup, quer fazer um produto? Pensa numa ideia, aí a segunda coisa que tu pensa, alguém pagaria por isso? Esse problema é tão chato que eu pagaria alguém para me ajudar nesse problema aqui. Cara, imagina a situação. Tem infinitas possibilidades. É só criatividade mesmo que consegue resolver o negócio que a gente tem aqui. Então, assim, exige completo e total abraço ao Android, tá? É um negócio bem... o Android ele é um universo, tá? O OASP é um universo. Então, assim, o que eu gosto de falar mesmo para desenvolvedor web, né? Se você é desenvolvedor web e tal, cara, te especializa. Te especializa numa coisa que você sabe que é demandada e pouca gente vai atrás dela. Você vai começar a ver que começa a aparecer diferencial no mercado para isso. Porque as pessoas têm busca, todo mundo carrega um celular no bolso hoje em dia, tá? Pessoal, professor, o que você tem a falar de Java? Entendeu? Galera, Java agora tá virando uma linguagem nichada, tá? Mas não caio nessa hype dizendo que Java ninguém usa. Galera, Java é uma das linguagens mais utilizadas para fazer back-end, cara. Mais utilizadas. Acho que grandes bancos usam Java. Desenvolvedores de aplicações, engenharia, não sei o que, usam Java. Então, assim, Java é uma linguagem muito poderosa. Eu digo assim, Java e C++, cara. Só que assim, elas têm os seus usos, tá? Então, assim, eu vou dizer para vocês, em 2024, Java continua sendo uma linguagem de programação que pouca gente domina, porque pouca gente domina a orientação a objeto. Então, quer se diferenciar no mercado? Cara, cai na orientação a objeto, cai em padrão de projeto. As pessoas que estão saindo no mercado de trabalho atualmente ainda têm uma deficiência muito grande de programar orientado a objeto, tem uma deficiência muito grande de programar em Java, tem uma deficiência muito grande de programar em C++. E não é porque assim, tá difícil não. Tem um mercado, cara, tem para isso e tem demanda para isso também. Mas o que acontece muito é que, cara, exigem dedicação e quebra a cabeça um pouquinho, tá? Não vou dizer assim, todo mundo domina do dia pra noite e não tal. O cara tem que entender, e é nicho, tá? E principalmente, eu gosto de falar assim, nicho orientado à qualidade. O que é o nicho orientado à qualidade, professor? Desenvolver app. Todo mundo desenvolve. Desenvolver app com foco em segurança. Opa, isso é uma especialização que vale a pena.
Ah, vou desenvolver um back-end para minha aplicação. Beleza. Vou desenvolver um back-end capaz de escalar, assim, ele é capaz de ser robusto. Ele aguenta 1.000 solicitações por minuto. 2.000, 1 milhão de solicitações. Aguenta uma Black Friday. E isso é uma especialização. Então, assim, quando você estiver desenvolvendo no ASP, não vai acontecer diferente não, tá? Você fazer uma modificação no ASP que torna ele mais seguro, torna ele mais robusto, torna ele mais resiliente, Cara, tem milhões, cara. Então, assim, por isso que eu digo, o Java tá só crescendo. O Android tá só crescendo, tá evoluindo, tem muita coisa para fazer nele. Então, assim, a dica que eu dou é: tenha sempre paciência. A gente não aprende as coisas do nada de uma hora para outra. Procure material de treinamento, sempre tem muita coisa online. Agora você já tem uma noção muito grande de como é que as coisas funcionam, tá? E eu quero ver vocês todos fechando o Dev Titans, tá? Não sei se eu vou participar nessa edição da turma de vocês na parte do hands-on de vocês, mas eu tô querendo desejar a vocês muito sucesso, que vocês consigam terminar tudo direitinho e tal. O Nelson está fazendo uma pergunta aqui. Professor, tem muita referência de escrever código com segurança. A própria doc do Android já ensina, já seria outro conhecimento de outra documentação. O site do Android, Nelson, ele dá só a ponta do iceberg. Tem conhecimento a mais para muita coisa e tem livros só de especialização para isso. Se você tem uma editora que eu gosto muito dos livros dela, que é a Money.com, cara. Tá aqui, bicho. Deixa eu botar o link dela aqui para vocês verem. Vou botar aqui. Cara, essa aqui é uma assim, eu gosto muito dos livros deles, tá? Porque não é só hype, ensina muito conceito bacana. Se tu colocar aqui security, cara, vocês vão ver que tem livros e livros e livros, porque os materiais que existem diferentes, eles são muito, 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 muito incipientes, são muito iniciais. Então, eles mal raspam o problema de verdade. E, cara, a gente tá num mundo onde isso aqui tá cada vez mais sendo definido, cara. O mais, digo assim, exigido. Normalmente, assim, tipo, eu dou uma disciplina chamada Projeto e Arquitetura de Disciplinas. E na seção de arquitetura, uma coisa que eu bato muito martelo nas aulas. Tem sistemas onde os stakeholders do sistema todos expressam preocupação com segurança. E na equipe de desenvolvimento não tem um especialista em segurança. Aí o que acontece? Você desenvolve uma aplicação todinha e se preocupa lá no final em colocar segurança nela. Quando o certo era, desde a sprint 0, ela já ser segura. Ela já tem os elementos que facilitariam a segurança. A analogia mais legal que eu gosto de dar é: quem que você acha que vai construir o melhor navio de guerra, né? Sabe aqueles encouraçados que a gente chama, que é um navio todo robustão que vai pra guerra, entendeu? Quem é que vai construir melhor um navio de guerra? Alguém que vai fazer um navio de guerra, sendo um navio de guerra desde a primeira versão dele, nas primeiras... vai colocar a estrutura reforçada, vai colocar as chapas no lugar certo, desde o começo, ou alguém que vai fazer um transatlântico, vai fazer um navio de passeio e depois vai transformar ele no encouraçado. Quem vocês acham que vai ser o melhor encouraçado? Eu já digo para vocês, vai ser o que foi feito a cada iteração, a cada pedaço dele pensando na guerra. Não vai ser o cara que foi feito para jogar bilhar, nadar na piscina, tomar drinks e depois colocado coisas para guerrear. Então, é a mesma coisa segurança. É a mesma coisa escalabilidade, é a mesma coisa robustez, é a mesma coisa escalabilidade, elasticidade, e aí vai. A gente esquece que atributo de qualidade tem que ser atendido sempre. Eles são tipo as colunas do prédio. Eles têm que estar lá desde o início, porque senão você não coloca a coluna que sustenta o prédio no final. Ela é no começo. Então aí vai. Então, cara, dá uma olhada. Galera, esse site aqui ele é muito legal, tá? Essa empresa aqui, eu compro o livro dele já faz mais de 20 anos, pra vocês terem ideia. São muito bacanas, tá? Então, assim, é muito bacana vocês verem a quantidade de material que tem e a quantidade de
de coisa que assim, tipo assim, tu olha no material assim, no site, cara, o site ali tá só pra tu usar o inicial e tal, mas se você quer realmente fazer a parada um foco mais especialista, começa a vir aqui, tá? Você vai começar a descobrir outras editoras que têm livros técnicos muito bons e tal. Então é um negócio que é um universo, pessoal, um universo. O que eu acho que é muito legal é a gente pensar que vocês estão entrando num nicho de mercado, galera, que pô, só tende a crescer a demanda por vocês. Então, façam um investimento, terminem o Dev Title, se divirtam fazendo esse curso aqui e tal. Que a gente fica muito satisfeito, eu principalmente, o professor Horácio, o Matheus, a gente fica muito satisfeito quando vê a turma dedicada, fazendo as coisas bacanas e tentando fazer um projeto bacana no hands-on no finalzinho do curso aí, tá legal? Queria agradecer a todos pela presença, espero que eu tenha ajudado vocês. Essa parte final aqui é meio correria tal, normal. A gente tá fazendo sempre ajuste no curso. Próxima versão provavelmente vocês não vão usufruir disso, mas a próxima versão provavelmente vai estar bem mais macia e tal, mas a gente tá sempre tentando melhorar. Pessoal, muito obrigado a todos. Matheus, tu libera a próxima tarefa para eles aí, né? O que eles vão precisar fazer, né? Sim, professor. Show de bola. Pessoal, obrigado a todos. Valeu pela presença e vejo vocês em breve aí, então. Valeu. Vou encerrar a gravação aqui, na sequência já ponho o link disponível lá para o Matheus colocar para vocês. Valeu, valeu.